Nessa sexta-feira, o Internacional faz seu último treino no CT Parque Gigante. No vídeo de hoje eu quero te trazer todas as novidades e o time que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo. Também quero te falar sobre o menino das categorias de base do Internacional, que já vem sendo observado por diversos clubes e vem se destacando. Inclusive, é muito parecido com o Alan Patrick e pode ser o próximo camisa 10 do Internacional. Também quero te trazer mais informações sobre negociações, porque o Inter está no mercado atrás de um zagueiro e também de um lateral direito. E além disso tudo, também quero te trazer mais informações lá em Buenos Aires, porque o Inter na próxima terça-feira enfrenta o River Plate que está com possibilidade de vender alguns jogadores e está trazendo de volta Pity Martinez. Mas além disso, também quero te trazer uma informação exatamente um pouco mais abrangida sobre o jogo, tá bom? Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu hoje peço já para te deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. E além disso, eu quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo. Clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações sobre o Internacional e eu quero começar aqui abrindo nessa sexta-feira o Inter que treinou na parte da manhã no CT Parque Gigante. Foi a última atividade que o técnico Eduardo Cudê teve para esse jogo nesse próximo sábado contra a equipe do Cuiabá. Para quem acha que não está dando devido valor para esse jogo, é um jogo sim muito importante. Por quê? O Inter hoje se encontra na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro com 23 pontos. Uma vitória coloca o Internacional na 5ª, 6ª colocação, que é a meta do Inter nessa temporada. Se classificar para a Libertadores na próxima temporada. Até porque um título no Campeonato Brasileiro é muito difícil. A diferença para o Botafogo, que hoje se encontra com 40 pontos dentro do Campeonato Brasileiro, já é de 17 pontos. Né? Até dá para contar que vai ter agora logo mais um confronto direto contra o Botafogo no Engenhão, né? Onde, imaginando que o Inter pode ganhar, pode cair uma diferença para 14 pontos, mas ainda assim são 5 jogos, né, de diferença. Isso contando com uma vitória do Inter e do Botafogo, senão são 6 jogos de diferença. Então pensar num título brasileirão nesse momento é muito irreal. Mas o que é real é uma possibilidade de classificação contra o River Plate na próxima terça-feira dentro da Conmebol Libertadores, mesmo sendo muito difícil. Inclusive no dia de ontem esgotaram os ingressos para River Internacional. Tanto a parte visitante da parte do Internacional, o Inter que teve disponibilizado ali do River Plate cerca de 2.000 ingressos, né? 2.000 ingressos foram colocados à venda e esses 2.000 ingressos foram vendidos, ou seja, o Internacional vai lotar a sua parte visitante. Mas, nesse momento, além do Inter lotar a parte visitante, o que a gente consegue ver é que também 80.000 ingressos foram disponibilizados para a torcida do River Plate. Em um pouco menos de 3 dias, todos os ingressos já estavam esgotados. Ou seja, a promessa é de um caldeirão muito forte para o jogo contra a equipe do River na próxima terça-feira. Mas falando sobre o time que o Cudê deve mandar a campo contra o Cuiabá. Como eu já tinha te falado anteriormente, o Cudê deve poupar alguns jogadores, como por exemplo o Ener Valencia, que teve um sinal de desgaste durante essa semana. Ele vai ser poupado para estar 100% contra o River Plate. Luiz Adriano também é um jogador que deve ser poupado porque participou apenas de 2 atividades nessa semana, a da quinta e dessa sexta-feira. Bruno Henrique, um jogador que ainda está chegando, se adaptando ao futebol brasileiro, né, ao tipo do físico, né, e da preparação que o técnico Eduardo Cudê exige. Então é um jogador que deve estar à disposição também somente contra a equipe do River Plate, podendo atuar em alguns minutos. Contra agora o Cuiabá até pode ser relacionado, mas se entrar não vai entrar ali por mais de 15 minutos. Além disso, a tendência de escalação com tudo isso que eu falei deve ter Rocher no gol, Fabrício Bussa na lateral direita, Vitão Mercado e René. Esse é o quinteto defensivo, o mesmo quinteto, né, agora com a volta do Vitão, e um quinteto que é muito parecido com o do técnico Mano Menezes. A partir da frente, né, do meio para frente, que muda bastante coisa. Com o Johnny sendo o primeiro volante, aí mais à frente o Arangues, aí abertos o Depena de um lado e o Wanderson no outro, e na frente a gente deve ter a presença do Alan Patrick ao lado do Pedro Henrique. Pedro Henrique, diga-se de passagem, que foi um jogador que o técnico Eduardo Cudê gostou
demais, tá bom? A gente sabe que esse não é o time ideal do Kudê. O time ideal do Kudê não tem Carlos Depena. O time ideal do Kudê tem Bruno Henrique ao invés do Carlos Depena. Além disso, a gente já sabe que o Johnny também não é aquele jogador que o Eduardo Kudê pensa ali para a função de primeiro volante. Muito possivelmente o Gabriel deve ser esse jogador, mas é um jogador ainda que está voltando de lesão e por esse motivo ainda não está entre os titulares. De resto, aí sim, essa deve ser a tendência de escalação. A gente também tem a presença do Maurício, que é um jogador que vai iniciar no banco de reservas e posteriormente também deve entrar na função do Carlos Depena, e aí a gente já vai começar a ver ali um Inter ideal, óbvio que sem o Ener Valencia, porque o Ener Valencia deve estar à disposição apenas contra a equipe do River Plate e muito possivelmente vai fazer uma dupla de ataque com o Pedro Henrique, e aí o Alan Patrick deve voltar ao meio, o Arangues vai jogar aberto na direita, o Wanderson na esquerda e o Johnny ou o Gabriel, enfim, deve ser o primeiro volante no jogo contra o River Plate, mas o Kudê que já começa, né, a esboçar um time que deve ir a campo contra o Cuiabá, mas também pode ser parecido, com exceção, né, os jogadores que vão ser poupados para o jogo contra a equipe do River Plate, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te falar aqui rapidamente sobre um jogador das categorias de base do Internacional que está dando muito o que falar. Gabriel Carvalho, jogador de 16 anos de idade, no começo da temporada jogou uma Copa São Paulo de Futebol Júnior com 15 anos como titular, 5 anos a menos e foi muito bem na copinha. Ele é um clássico camisa 10, é um jogador que inclusive ali de biotipo lembra muito o Alan Patrick, até o jeito de jogar lembra o Alan Patrick, e é um jogador que é uma grande promessa do Internacional, inclusive já começa a ser avaliado por alguns clubes do futebol europeu. Inclusive eu digo que ele nem vai chegar a jogar no profissional, acho que até ele completar 20 anos de idade, né, que deve ser quando ele suba aos profissionais, a tendência é que ele já possa ser vendido para algum clube do futebol europeu. Gabriel Carvalho, guardem esse nome porque vem jogando muito nas categorias de base do Internacional e certamente deve ser um cheque em branco que a direção do Inter vai ter ou a próxima direção, enfim, mas é um jogador que está indo muito bem nos treinos, tá bom? Além disso também, eu quero te falar obviamente sobre negociações, né? Hoje é dia 28 de julho. A janela de transferências fecha no próximo dia 2. O que isso significa? Significa que a gente tem 6 dias de janela de transferências, menos de uma semana para o fechamento da janela de transferências, e a ideia do Internacional ainda é anunciar 2 contratações, muito possivelmente um zagueiro. A ideia da direção do Inter é anunciar sim um zagueiro, e além desse jogador, né, que eu já tinha trazido informações ontem para ti, de um zagueiro com um grande currículo, com DNA vencedor e brasileiro, e aí já pode descartar nome como Ian Mina, pode descartar nome como Jason Murilo, pode descartar um Sérgio Ramos, que eu vi muitos colorados falando sobre esse jogador, né, nas redes sociais. Eu acredito que por brincadeira, né, um jogador que até chegou a negociar com o Flamengo, mas pediu algo na casa de 2 milhões de reais por mês, mas vai ser um zagueiro brasileiro, tá? Até o momento a gente não descobriu ainda qual que é o nome desse jogador. Mas a gente também sabe que o Inter tá atrás de um lateral direito e se der tempo meia ou um centroavante. Aí eu não sei se vai dar tempo, tá bom? Mas na lateral direito o nome do Gumalo, o nome que é falar nos bastidores, mas não foi aberta ainda as negociações. E do meio para frente ainda não existe nenhuma negociação encaminhada, existem sondagens, interesses, oferecimentos também, mas nenhum nome que tenha sido avançado ainda pela direção do Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Volto logo mais com as informações. Deixa nos comentários o que tu achou. Um grande abraço, valeu, falou e fui!